Vamos agora para o nosso rádio button, né? Que vai ser o seguinte, vai ter uma aqui e uma aqui embaixo. Antes da gente começar a fazer isso, eu quero explicar um negócio para vocês. Se eu tiver aqui um H4, né? Que ele tem a classe checado. Que ele, por exemplo, tiver checado. E eu tiver um P que vem depois dele. Por exemplo, legal. Eu posso selecionar o P que vem depois de checado e atribuir uma classe a ele. Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, H4, né, no caso checado, mais P. Por exemplo, ele vai ter uma cor red, né? Então vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Beleza, tá aí. Eu selecionei o P que vem depois de checado. Só que isso funciona com o mesmo pai, com o mesmo elemento pai. Ou seja, se eu tiver uma div aqui e esse H4 estiver dentro dessa div, você pode perceber que o P ele vem depois dessa div, vem depois desse H4, só que não vem imediatamente. Por quê? O que vem imediatamente depois da div do P é a div, ou seja, não vai mostrar essa classe, ele tem que vir imediatamente após. Do mesmo jeito ocorre com o span. Se eu tiver um elemento aqui na frente, qualquer coisa, ele não vai checar, porque ele tem que vir imediatamente depois deste elemento, né? Imediatamente. Então tá aí. E com isso eu posso fazer com o meu rádio button, certo? Que eu vou selecionar o input que tiver checado e eu vou estilizar este P, certo? Então eu tenho o seguinte no meu código. Eu tenho, deixa eu aumentar aqui. Eu tenho o input, o label, e isso aqui eu vou colocar dentro de uma div, certo? Então uma div que ele vai ser rádio main, né? E deixa eu tirar aqui e colocar aqui. E vai ser o seguinte, se esse input estiver checado, eu vou atribuir alguma classe para esse label dentro desse rádio main. Eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, né? Vou copiar esse daqui, colar aqui, recortar aqui e colar aqui. Isso vai ajudar muito no nosso CSS, beleza? Não tem uma maneira no CSS3 que é você editar diretamente este input, mas tem uma maneira muito mais legal que essa. Ou seja, deixa eu tirar aqui e eu vou colocar aqui rádio e o meu rádio main, eu vou selecionar o input. Nesse input eu vou colocar um display none. Daí você vai falar, caraca, por quê? Vai ficar assim, né? Eu posso selecionar aqui, ó. Aqui, deixa eu selecionar. Eu posso selecionar o seguinte. Eu vou selecionar o input que tiver checado. Só que daí eu vou pegar o label. Ou seja, o label que vem depois de um input checado dentro da rádio main. Ou seja, se eu tivesse uma label aqui fora, essa label vem imediatamente após dessa div, não vem imediatamente depois desse input aqui. E para isso que funcionou essa separação. E eu vou pegar essa label, vou colocar uma cor de red, beleza? Então eu vou selecionar um label que vem depois de um input checado, imediatamente depois. Então se eu cliquei, ó, ficou checado, viu? O input ficou checado. Se você não tá duvidando, deixa eu tirar esse display. Tá aqui, ó, selecionei, ele tá mudando a cor. Com isso eu posso criar este elemento aqui, ó, que não tem como editar o input, mas tem como eu criar um elemento antes deste label. Vamos utilizar o label primeiro antes de criar. Ele vai ter esse estilo aqui. Vou copiar e vou colocar aqui, ó, rádio main label. Ele vai ter esse estilo aqui, beleza? Ok. Outra propriedade bem legal aqui do CSS é o seguinte, eu posso criar um elemento aqui na própria label, né? Por exemplo, elemento before. Before é antes, então se eu colocar aqui um conteúdo de checado, perceba que ele vai atribuir isso para qual elemento tiver checado, ó, viu? Ele atribuiu, só que não tem como selecionar. E com isso eu consigo criar um elemento. Então se eu colocar aqui display block, eu consigo criar um idIf_height, que no caso definiu o idIf de 19 por 19 e este border aqui. Então deixa eu copiar aqui
e vou colocar aqui. Tem o diff height. Deixa eu colocar aqui, beleza? E tenho minha borda. Perceba aqui, ó, que quando eu seleciono ele fica com esse elemento aqui. Quando eu seleciono fica com esse elemento aqui. Só que daí eu posso arredondar, né? Um border radius de 50%. E esse display block muda para inline block, né? Porque ele vai ficar inline, só que ele vai ter algumas características do block. Por exemplo, mudar o diff height. Pronto, tá aí agora, ó. Perceba que ficou a bolinha. Só que eu não quero a bolinha só quando tiver checada. Eu quero em todos os casos. Então eu vou tirar aqui e vou colocar só label dos pontos before. Que aqui todos vai ter. Vou colocar um espaçamento que vai ser o margin right de 16 pixels. Para ficar com espaçamento. Perceba aqui, ó, que ele não está alinhado, né? Ele está um pouquinho acima do meu texto. E com isso eu resolvo facilmente aqui, ó, com um display flex. Então deixa eu colocar aqui, ó. Opa. Display flex e uma line item center. Ou seja, esse daqui ele criou um novo elemento. Então ele criou um elemento aqui, ó. Bem aqui dentro ele meio que criou um elemento aqui, por exemplo, elemento. E aqui depois ele juntou esses dois e tem como eu alinhar um elemento com outro. Deixa eu voltar aqui. Beleza, com isso vai alinhar. Eu posso colocar um espaçamento no meu radio main, né? Deixa eu tirar aqui, colocar aqui. E um margin de 8 pixels. Para ficar aqui, ó, espaçado. E agora eu quero que, quando ele tiver checado, ele muda essa cor aqui. Ou seja, vamos pegar aquele código que estava lá, que era o radio main, o input, dois pontos, checked, mais label before. Ou seja, o label que vem depois do input checado, eu vou selecionar o before. Eu vou trocar a cor dessa borda, ou seja, border color, e vai ser a cor que eu defini aqui, que foi 04D, né, que eu tô lembrado aqui. Hashtag 04D. Então, quando eu clico, ele fica dessa cor. Só que perceba que ele tá com esse mouse e eu vou colocar aqui no meu label um cursor pointer, né? Cursor pointer, para ele ficar com ponteirinho. Ok, tá funcionando. Só que a pessoa pode marcar como disabled, né? Então, esse cursor pointer só vai aplicar quando não for disabled, né? Então, eu vou pegar assim, o meu radio main, que não tiver a classe disabled, eu vou selecionar o meu label e ele vai ter um cursor pointer para ficar assim. Então, tá aí, funcionando. Se quiser, você pode colocar uma transição aqui, ó, no before, transition, border color de 4 segundos easy, né, para ficar suave. Olha, ficou bonitinho agora. E é isso quanto a rádio botão, rádio jackets.